Então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o framework Laravel, como a gente pode estar agilizando nosso desenvolvimento com simplicidade, o código limpo e seja lido por qualquer outro desenvolvedor que futuramente integre a equipe de vocês de desenvolvimento. Então, a primeira coisa que a gente vai entender, a gente vai buscar entender o que é o PHP. O PHP ele tem o significado de Hypertext Preprocessor. Então ele é uma linguagem server-side, no caso ele é compilada no servidor e exibida para o cliente com as lógicas ou com uma view, e ela é voltada para o desenvolvimento web. Então ela começou a ser desenvolvida em 1995 por Rasmus Lerdorf. Atualmente a última versão dela que se encontra lançada é a 7.3. Então ela é a porta para todo o conteúdo que a gente vai ter aqui, que é no caso o framework Laravel e o framework em si. Então, o que é um framework? O framework é uma junção de pacotes, bibliotecas, de códigos que visam promover uma finalidade para você. Ele vê que você tem, por exemplo, diversas pessoas têm deficiência no tempo de desenvolvimento. O que significa isso? O projeto acaba atrasando ou acaba faltando algo ou tem uma integração dificultosa porque não tem as ferramentas em um único local, entendeu? Então tem que baixar pacote, tem que fazer um monte de coisa e o framework vem com uma junção desses pacotes todos essenciais para o desenvolvimento de algo. Então ele prove uma funcionalidade genérica. O framework ele meio que não é uma biblioteca. Porque ele é tipo um modelo a ser seguido. Ele dita um modelo com as ferramentas que ele tem e você tem que ser seguido, siga aquele modelo de desenvolvimento. Então ele tem algumas bibliotecas essenciais que te permitem desenvolver alguma solução específica rapidamente com código limpo. O que é o Laravel? O Laravel é um framework que foi desenvolvido em PHP no conceito RAD, que é o Rapid Application Development, então que é o desenvolvimento de uma aplicação rápida, e ela foi desenvolvida pelo Taylor, que Laravel possui um código aberto, está disponível no GitHub, barra Laravel, GitHub barra Laravel, e tem uma extensa comunidade, uma comunidade gigantesca, ativa, que vem atualizando, lançando pacote, corrigindo bug, adicionando uma feature nova no framework. Então isso aí é um ponto positivo. E outra coisa que tem um ponto positivo é a documentação do Laravel, que foi eleita a melhor documentação de framework já existente até o momento. Então a gente consegue já tirar por aí pela qualidade do framework. E também que ele utiliza o Composer, né? Que é um gestor de biblioteca voltado para o PHP. Então tu consegue instalar alguma coisa, por exemplo, um PagSeguro. Tu não precisa desenvolver aquela biblioteca toda para integrar ao teu site ou ao teu sistema. Basta utilizar o Composer que ele vai instalar e ele vai ficar usável dentro da aplicação. Então isso aí é uma mão na roda para ti que vai te oferecer essa facilidade de desenvolvimento. Então, mas o que é o Composer na verdade? O Composer ele gerencia dependências para aplicação em PHP. Então ela não precisa ter uma dependência junta com o projeto. Porque há o próprio Composer para fazer isso. Então tu não precisa desenvolver um projeto, por exemplo, com o pacote do PagSeguro, porque o PagSeguro já existe uma biblioteca específica desenvolvida pelo próprio PagSeguro para diversas linguagens, diversos frameworks. Então tem para Ruby, tem para JavaScript, tem para PHP, e com o PHP a gente consegue instalar dentro da aplicação utilizando o Composer. E, uma coisa bem legal é que, por exemplo, se eu tenho uma biblioteca específica que ainda não existe na internet, no Composer, né, que é no gerenciamento de pacote dele de dependência, eu consigo desenvolver e publicar e todo mundo vai utilizar minha biblioteca. Por exemplo, a Conta Azul. A Conta Azul, ela existe uma biblioteca, mas, por exemplo, vamos dizer que não existisse. Eu desenvolveria essa biblioteca, essa dependência, e publicaria ela no Compose, por exemplo, o fulano X ia rodar o Compose tal na minha biblioteca e poderia utilizar normalmente, entendeu?
Então isso aí facilita bem você alimentar a comunidade open source de uma maneira bem boa, né? Então, como é que a gente utiliza o Compose para fazer essa criação do nosso projeto utilizando o Laravel? A gente tem um comando bem simples que é o Compose Create Project Laravel/Laravel. A gente vai indicar o nome do projeto, vai indicar que a gente quer a atualização mais recente. Então a gente utiliza esse comando que é o Compose Create. O Create Project é para identificar que a gente está criando um novo projeto. O Laravel/Laravel ele está indicando qual é o projeto que a gente quer iniciar. Então a gente quer utilizar o Laravel. E o meu projeto é o nome do meu projeto a ser iniciado. E o preferDist, no caso, a gente está indicando, a gente está forçando o Compose a baixar a versão mais atual do nosso Laravel. Então aí tem alguns requisitos básicos que a gente tem que verificar junto com o nosso framework que a gente vai utilizar. Por exemplo, eu tenho que ter um PHP superior, por exemplo, ao PHP 7, porque o Laravel não suporta chegar a uma versão que não suporta o PHP 5.6 no caso. Então a gente tem que verificar esses requisitos junto ao framework. As estruturas de pastas são divididas da seguinte maneira: tem o app, tem o bootstrap, tem o config, tem o resource, tem o storage, tem o database, tem o vendor, tem o teste. Então essas pastas são o conjunto de código que fazem o framework rodar e acontecer. Então a primeira pasta é o app HTTP, que é onde fica todos os controles, middlewares e o kernel da tua aplicação. É tudo que vai ser externado de requisição e tratamento de requisição. Os modelos, no caso, são os modelos que são responsáveis por conectar a tua aplicação a uma tabela específica de um banco de dados. Então nela também consiste regra de negócio com o banco, relacionamentos. Então tu consegue fazer muita regra de negócio voltada ao teu banco, à tua aplicação por meio do model. Então ele vai te permitir fazer essa tratativa. Os providers, no caso, são os provedores de serviços que têm uma função específica para chamar ou registrar algo na tua aplicação. Então, por exemplo, o Service Provider é o que levanta a minha aplicação todinha para ela ser executada. E, por exemplo, o Host Service Provider é o que levanta as minhas rotas para se tornar acessível a minha aplicação. Todos os arquivos de configuração elas são alocados em uma única pasta, que é no caso a config. Aqui está app, mas é só /config, que no caso é na raiz do meu projeto. Então aí eu consigo verificar todas as configurações do meu projeto. Então a gente tem também a pasta de database, como eu tinha falado, que é onde fica todas as migrations, os factories e os seeds. Por exemplo, a database consiste em criar uma tabela específica no teu banco por meio de uma migration. O que é o migration? Migration é um modelo de criar uma tabela no teu banco de dados. Pode ser SQLite, Postgres, SQL Server, ou até mesmo o Oracle, que, como eu falei, é um framework e você tem a possibilidade de escalar essa aplicação e ter diversos conectores nela. Tu consegue ter essa conexão com o Oracle DB. Então fica bem mais fácil tu ter uma junção de ferramentas e um único framework e agilizar esse teu desenvolvimento. Mas voltando ao assunto, database, onde fica as migrations, ela consiste em rodar um arquivo PHP e dropar essa tabela ou criar essa tabela contendo informações, por exemplo, de nome, string, varchar, essas coisas tudo que fazem a tabela ser executada. É como se fosse create, só que em PHP e não SQL language, entendeu? Então funciona dessa maneira. Os seeds são sementes que são alimentadas dentro da tua aplicação. Por exemplo, tu tem um usuário e que toda vez que tu vai resetar o banco, tu tem que ficar criando um usuário online no teu sistema, e toda vez isso se torna repetitivo, e o seed veio para isso, por exemplo, para deixar a tua aplicação rodando sem que tu fique sempre criando manualmente o usuário. Então tu consegue fazer a criação do banco e a inserção automaticamente dessas informações no teu banco de dados. E o Model Factories aqui, o Factories, por exemplo, se tu quer gerar uma grande quantidade de informações dentro do teu banco, por exemplo, tu consegue gerar 100 usuários diferentes utilizando o Factory. Então ele gera nome, senha, e-mail, tudo fictício, né, no caso.
A public é a parte onde vai ser identificada pelo teu servidor web, que ela vai ser a primeira pasta a ser chamada, onde ela vai chamar todos os outros componentes do framework, que é o Bootstrap, que o Bootstrap ele não é o framework em si CSS. Nesse caso é o Bootstrap que levanta o meu Compose, que levanta todos os meus pacotes que são necessários para rodar na minha aplicação. E tem também a pasta Resource. A pasta Resource é onde contém todos os assets, que no caso são o size, o layers, o JS. E também tem as views, né, no caso. Então, meu template fica dentro da Resource Views. A Lang é onde eu faço toda a tradução da minha aplicação. Eu tenho a pasta Routes aqui, rotas. Então, elas são segmentadas em 4 tipos: API, Channels, Console e Web. Então, são 4 tipos de rota que eu consigo trabalhar. O Storage aqui é onde vai ficar todo o gerenciamento de log da minha aplicação. Se eu quiser salvar algum arquivo por meio do upload, eu salvo nesse storage. Dentre outras funções ele tem. E tem também o testes aqui, que no caso é para eu fazer algum teste unitário, algum teste de browser. Eu tenho alguns arquivos na raiz, que é o .env, onde fica toda a configuração da minha aplicação, como banco de dados, essas coisas tudinho. Então a gente vai ver aqui um pouco sobre a arquitetura do banco, que é as migrations. Então suponhamos que tenham que criar uma tabela de nome veículos que contém algumas informações como nome do proprietário, marca, placa, cor, ano de fabricação, modelo, chassi, o Renavan, a descrição e que seja, como eu posso dizer, um banco bem modelado. Então a gente quer criar os indexes, a gente quer ter os relacionamentos com outras tabelas. Então como é que a gente faz? A gente consegue fazer, por exemplo, string. String ele identifica como vai achar no meu banco. Então a gente consegue criar uma tabela no meu banco de dados utilizando somente PHP. Então todas essas informações aqui serão inseridas no meu banco do tipo varchar, e o index aqui eu vou estar indicando que vai ser buscável por meio do nome do proprietário, a placa, o chassi e o Renavan. E que aqui embaixo eu tenho meus relacionamentos com as minhas outras tabelas. No caso eu tenho o modelo ID, que está relacionado à minha tabela modelos. Eu tenho o user ID, que está relacionado à tabela users. Então é bem fácil também de fazer o relacionamento. Então aqui é onde fica toda a arquitetura do teu banco e que é migrado num único comando, entendeu? E aí também tem alguns comandos a mais que a gente tem que verificar na documentação, que é tudo que tem no MySQL e tem na Migration. Então tu consegue fazer todo tipo de sessão por aqui. Então temos a rota. A rota, no caso, o route, no caso do Laravel, é um sistema bem fácil de se utilizar. Ele é um dos melhores gerenciadores de rotas que estão disponíveis open source. Está livre em PHP, se não o melhor. Ele por exemplo, você pode chamar middle, intercalar dentro da rota. Você pode adicionar prefixo e também utilizar o namespace dos controles. Então a gente consegue também rotear por meio dos verbos HTTP, que é o get, post, delete, o put, o read. Então a gente consegue fazer essa tratativa direto no route. A gente tem que ter alguns cuidados aqui, por exemplo, em relação à rota. Por exemplo, toda rota criada a gente tem que nomear essa rota. Isso aqui é algo para ser levado, porque é uma boa prática para o teu código. Então a gente vai ter que nomear sempre as rotas da aplicação. E a gente tem que também ter cuidado com a ordem das rotas. Por exemplo, se você tem uma rota que chama um post de ID específico e tem uma rota com 2 segmentos de URL, ele não vai chamar porque a ordem está inversa. Entendeu? Então tem que ter cuidado com as rotas criadas no Laravel, a ordem no caso. Então temos o middleware. O que é o middleware? O middleware é um mecanismo de filtrar a requisição web. Então vejamos aqui, ó, tem a requisição, tem o middleware application e a response. Então o middleware ele faz a tratativa sempre antes de executar a aplicação e sempre antes de retornar algo para o teu usuário. Então ele inclui, por exemplo, o middleware de autenticação, de proteção CSRF e
de autenticado, se ele está realmente autenticado, se ele foi redirecionado, tem alguns middlewares já específicos dentro do Laravel. Então, por exemplo, ele verifica a tua requisição no middleware. Por exemplo, aqui dá de se entender que fosse a autenticação, ele iria bater nesse middleware aqui, e se ele não tivesse autenticado, ele não executaria o resto da minha aplicação e ele já retornaria uma resposta para o meu usuário final, meu cliente. Então não preciso executar toda a minha aplicação. Isso aqui é até interessante para te fazer um cache na tua aplicação. Por exemplo, tu consegue fazer um cache funcional na tua aplicação por meio do middleware. Então a requisição vem no middleware, verifica se tem o cache. Se tiver, não precisa executar a aplicação, porque o cache já existe e já retorna esse cache automaticamente para o usuário. Então o middleware é interessante tanto para autenticação, quanto para cache, quanto para tudo. E eu utilizo bastante o middleware para fazer algumas regras de negócio que envolvem a requisição antes da aplicação. Então tem alguns middlewares já pré-definidos para isso. A gente no database, como eu tinha falado no migration, a gente utiliza alguns modelos que é para conectar a tabela à minha aplicação, que é os módulos. E os módulos trabalham por meio do ORM, que é o mapeamento de objeto relacional, que é, no caso da Laravel, Eloquent. Por exemplo, você não precisa digitar o SQL todinho para fazer uma consulta simples, sendo que você tem um ORM e, por exemplo, para inserir, tu não precisa insert, int, o nome da tabela e os valores e os atributos em código SQL. Porque tem um Eloquent, a gente consegue chamar uma classe, chamar uma função dentro da classe, create, e eu passo os parâmetros que eu quero inserir nessa tabela modelo. Então ele aqui ele já trata tudo para mim. Todos os campos obrigatórios eu consigo fazer por meio do request do Laravel. Então eu consigo, por exemplo, botar se o modelo é obrigatório, se o modelo tem que ter 3 caracteres, se a placa tem que ser 6 caracteres, se a cor tem que ser mínimo 3 caracteres, tem que ser obrigatório. Então eu consigo fazer tudo isso por meio do create da requisição, tratamento de requisição do Laravel. E a gente, no Eloquent, a gente consegue fazer o relacionamento entre vários modelos. Então a gente consegue fazer o relacionamento de um para um para vários, vários para vários e polimorfos. Então a gente consegue fazer tudo isso, em vez de fazer em SQL, a gente consegue trabalhar por meio de classes e funções que retornam esse tipo de relacionamento para a gente. Aqui tem algo bem prático para a gente utilizar aqui para a gente ver realmente o que a gente tem nesse slide aqui e como é que funciona o ecossistema do Laravel. Então, como é que a gente vai utilizar o Laravel em si para esse projeto? A primeira coisa que a gente tem que fazer, no caso, é verificar se a gente tem um Compose instalado no nosso sistema. Então, como é que vai funcionar aqui? Deixa eu verificar aqui. Eu tenho o Visual Studio Code instalado aqui, eu vou verificar se meu Compose está instalado. Eu vou digitar Compose. Ele tem que me retornar uma série de comandos aqui e a versão do meu Compose aqui em cima. Então, se tiver instalado, ele vai retornar essa mensagem. E aqui, como é que eu vou criar meu projeto utilizando o Compose? Vou abrir meu terminal aqui. Eu vou acessar minha área de trabalho. Eu vou digitar o mesmo comando que eu tinha visto lá no começo para criar um projeto. Composer, create, project, Laravel, /Laravel e o nome do meu projeto. No caso vai ser teste. No caso vai ser vídeo teste preferences. Dou enter aqui, aí ele vai verificar no meu cast se eu tenho alguma informação já válida para inserção no meu projeto. E se tiver no cache, ele já vai inserindo automaticamente para mim. Então, às vezes pode até demorar um pouco, dependendo da internet, dependendo da configuração do computador, a criação desse projeto.
Aqui ele começou já a instalar minha aplicação. Então note que tem algumas coisas no cache ele já puxa automaticamente, tem umas que estão desatualizadas ele baixa. Então no decorrer disso ele vai baixando, instalando, comparando e colocando no meu projeto se tiver em cache. Então, criado o nosso projeto, a gente já consegue utilizar o nosso Visual Studio Code para acessar a pasta do nosso projeto. Então, em área de trabalho, clico em vídeo teste, seleciono a pasta e abro o meu projeto. Então, essa é a estrutura que a gente viu no slide aqui do nosso framework. Então, tem algumas pastas aqui. E como é que a gente vai realizar o teste? A gente consegue criar um CRUD bem rapidinho aqui. Então, por exemplo, para me criar a minha migration, no caso que fica em database, migration, como vocês podem ver, só tem user e password reset. Se eu digitar php artisan make migrate e colocar o nome da minha migration, não, para criar o model, que é o models, eu vou indicar a pasta e o nome. No caso aqui é modelos de veículo. Eu vou utilizar modelo sempre no singular. Eu vou passar por entre o "-m" e eu vou apertar enter e ele vai criar o nosso modelo e nossa migration. Então aqui ele já criou minha tabela aqui a ser migrada, ele não inseriu no banco de dados ainda. Aí se eu vir aqui em app models, meu modelo vai estar aqui e minha migration aqui, immigrations. Então como é que eu vou inserir essas informações aqui de ID, modelo, status, create at e update at? Se você notar, já temos o ID configurado para mim, auto-incremento inteiro. Eu vou duplicar essa linha aqui e eu vou indicar que o meu modelo é um varchar, no caso aqui é uma string e no caso vai ser um modelo. E aqui ele fala que o parâmetro que eu tenho que passar é o tamanho de 255 não nulo. Então 255 da string, eu boto 255 e ao final aqui eu boto uma função chamada noLabel. Então como é que funciona o noLabel? No noLabel ele está indicando que vai ser nulo essa coluna, mas aqui na apresentação ele diz que não é para ser nulo. Então para não ser nulo, automaticamente se eu remover, ele não pode ser nulo. E também tem um status aqui, ó. Vou duplicar aqui, vou botar status. O status aqui é um enum. Então ele é uma seleção, um enum. E dentro do meu enum, em vez de passar o tamanho, eu vou passar um array contendo esses dois tipos, ativo e inativo. Ativo inativo, e vou indicar que o valor padrão, no caso aqui, é o ativo. Então eu venho com uma default e vou falar que ele é ativo. Então todos os meus parâmetros do meu banco estão criados aqui, agora só falta ser ele no meu banco. O create e o update at aqui, ele já é inserido por meio do timestamp aqui na minha tabela. Toda a tabela ele tem essa informação. Outra coisa, como é que eu vou configurar meu banco de dados para rodar? Eu tenho que vir no meu navegador,
Tem que acessar o meu servidor web. Eu utilizo o Champ, o servidor Apache, mas que já está ligado. Vou criar um novo banco aqui, mesmo nome da aplicação, vídeo teste, e já está criado meu banco. Uma coisa aqui é, tem que configurar meu banco aqui no .env. Então, database eu vou botar vídeo teste, usuário root e sem senha, porque não possui senha o meu Champ. Então, se eu vir aqui no meu terminal novamente e digitar php artisan migrate, ele vai inserir algumas colunas, porém ele vai dizer bem aqui, ó, que o tamanho da minha chave contém um valor superior a esse número aqui, ó, 767 bytes. Mas aqui, se eu vir a estrutura aqui, ele vai criar essas duas migrations. Esse erro ele acontece porque o valor padrão do meu banco lá, da minha coluna, está limitado. Então tem que registrar para identificar que tem um limite nisso. Então eu tenho que keylong laravel. O primeiro erro aqui, ó, é o fix. Então a gente vai copiar e colar o esquema aqui, aonde a gente vai buscar dentro da pasta app provider app service provider. A gente vai botar no boot. Primeiro a gente vai botar aqui em cima o use sketch. A gente vai começar a copiar e colar isso aqui e vai botar no boot. E se a gente tentar rodar o comando novamente, ele vai dar um erro, porque ele vai identificar que já existe a tabela user. Então, para mim apagar tudo que tem no meu banco, eu consigo utilizar migration fresh. Então ele vai apagar tudo que tem no meu banco e vai reinserir novamente. Então se eu der enter, ele vai apagar tudo que tiver no meu banco e vai reinserir essas tabelas no meu banco. Então nota que tem modelos, e dentro do modelos tem o modelo e o status. Então eu vendo na estrutura aqui, eu consigo identificar que tem um varchar 255 e um enum de ativo e inativo no meu banco. Então o que mais ele pede? Criar um CRUD. Então como é que eu crio um CRUD? Note que tem dentro da pasta HTTP a gente tem, no app aqui a gente tem a pasta HTTP. E dentro do HTTP a gente tem os controles da nossa aplicação. Então no nosso caso a gente consegue criar o controller do mesmo jeito que a gente criou o modelo. PHP artisan make controller. E a gente consegue passar o nome do nosso controller aqui. Então no caso vai ser modelo controller. E a gente vai passar um parâmetro específico que é para indicar que é um resource controller. No caso ele vai inserir todas as funções necessárias para fazer um CRUD. Então se eu botar "-r" aqui de resource, ele já vai criar o nosso modelo, nosso controller. Aqui é o modelo controller dentro da pasta controllers. E ele já vai estar inserindo todas as funções necessárias para fazer um CRUD. Então como é que a gente utiliza agora esse controller? Porque se eu vim aqui na minha application, como é que eu acesso? Localhost 2.8000. Aqui ele não vai identificar porque o servidor não está ativo. Então eu venho aqui no meu terminal, vou digitar php artisan serve. Ele vai iniciar um servidor web para mim utilizando PHP. Então aqui ele já iniciou o servidor. E aí se eu vim aqui em barra modelos, ele vai retornar um erro 404. Por quê? Porque eu criei o modelo, mas eu não instanciei a rota da minha aplicação. Então eu venho em roots, web, e aí eu consigo criar uma rota aqui, ó, root, do tipo resource. Então esse tipo pode ser get, put, post, delete, que ele vai ser aceito normalmente. No nosso caso é resource. Que aí o primeiro parâmetro eu vou passar a minha rota, que vai ser modelos. E o segundo parâmetro vai ser o diretório, o namespace do meu controller, seguido da função que eu vou chamar. Como é resource, eu não preciso passar a função. Então no caso, o segundo parâmetro ele já identifica que você está dentro dessa parte do controller. Então basta eu digitar modelo controller. Eu não preciso passar a extensão do arquivo. Basta eu passar somente o arquivo que está e ele vai reconhecer normalmente. Então se eu vim aqui na minha rota, ele já está retornando uma rota em branca, porque ele já identificou minha função index, que é o de exibir, o create
que é para criar, o edit, que é para editar, e o show, que é para visualizar um único modelo. Mas aí não tá me retornando nada, nenhuma view, não tá me retornando nenhum tipo de dados por meio do meu banco. Então como é que eu faço? Lembre-se que a gente criou um modelo, que o modelo, no caso, é responsável por fazer toda a integração com o banco de dados, a tabela e a minha aplicação. Então como é que eu utilizo esse modelo dentro do meu controller? Eu vou chamar ele aqui em cima, use app models modelo, e aí ele já vai estar usável no meu controller, porém não vai estar retornando nada. Nesse caso eu vou estar utilizando o index, então eu consigo chamar uma view, return view. Eu utilizo essa função para indicar que eu vou retornar uma view. Então aqui ele vai dar um erro porque ele não identificou nenhuma view. Então eu tenho que vir aqui no resource, views, vou criar uma pasta chamada modelos, e dentro desse modelos eu vou criar um arquivo chamado index.blade, que é a extensão do template engine do Laravel. E aí eu vou passar especificamente a pasta modelos. Eu posso utilizar a barra ou ponto. Então, como ele está acessando já a view dentro da pasta view, ele já identifica que eu já estou dentro dessa pasta. Eu vou utilizar o ponto e ficar melhor. Eu vou passar minha view. Eu não preciso botar o ponto blade, ponto php. Basta chamar o nome que está antes do blade, do ponto blade aqui. E se eu vir aqui, ele vai ficar branco, porque não tem nada escrito aqui. Então a gente vai fazer um loop aqui referente aos modelos que estão cadastrados no meu banco. Então eu utilizo for each, eu vou receber uma variável chamada modelos e eu vou instanciar ela em modelo and for each. O Blade ele te traz algumas funções, algumas diretrizes específicas do template engine dele. Então em vez de a gente utilizar o PHP assim, for each, ele já consegue utilizar tags específicas do próprio Blade. Então eu não preciso abrir a tag PHP porque ele já vai identificar automaticamente aqui. Então aqui ele já vai, por exemplo, eu não preciso também digitar isso aqui, ó. Porque existe um código simplificado do Blade que me retorna um echo, que é o modelo barra modelo. Então abro chaves aqui, abro chaves e fecho, duas, né, de cada lado, e passo o parâmetro que eu quero exibir na minha tela. Então é o mesmo do que o echo. E aí se eu vir atualizar, ele vai falar que não foi definido uma variável modelos dentro do meu view, porque eu não estou repassando essa variável e nem estou buscando no meu controle e enviando para minha view. Então como é que eu vou pegar esses modelos no meu banco de dados? Como eu importei o meu modelo, eu consigo instanciar esse modelo dentro de uma variável chamada modelos. E aí eu vou colocar aqui, será o modelo, dois pontos, e eu vou puxar todos os modelos do meu banco de dados. Então aqui eu já estou puxando meus bancos de dados, todos os modelos do meu banco de dados, porém ainda não identificou que existe uma variável chamada modelos. Para me instanciar dentro da minha view e repassar essa variável, eu utilizo um parâmetro chamado if, que é chamar a view com modelos, e eu vou passar a variável chamada modelos. Então ele vai pegar uma coleção de dados aqui do meu modelo e vai mandar para minha view em formato de array. Então aqui eu já consigo ver o resultado. Aqui ele retornou nenhum porque não tem nenhum modelo no meu banco. Mas se eu vir aqui no meu banco cerimonialmente eu consigo. Por exemplo, botar HB20. Se eu vir atualizar minha página, ele vai aparecer o nome do meu modelo. Então, como é que eu vou criar agora esse modelo? Eu vou clicar aqui na minha view resource, né? Vou criar um create.blade.php e aí eu vou criar meu form aqui com a action nula e uma diretriz bem boa que a gente consegue utilizar também é, por exemplo, tornar a aplicação segura utilizando PHP artisan make auth. Então ele cria para mim um template aqui de exemplo utilizando Bootstrap e ele automaticamente torna a minha aplicação segura. Então se eu vim aqui, ó,
ele já cria dois menus aqui, o login para mim e o registro. Então se eu criar aqui um usuário, ele vai inserir aqui, ó, inserir no meu banco de dados aqui, ó, e ele já me loga automaticamente, ó, meu nome, faz o layout e ele insere na tabela user automaticamente, ó, todas as informações necessárias para mim fazer o login. Então, voltando aqui a botar modelos, né? Eu consigo fazer agora a inserção, mas eu vou dar uma estilizada no meu template. Tem um arquivo depois que a gente cria o alf, aquele make alf, a gente consegue copiar essas diretrizes aqui, que ele vai chamar o template padrão do Laravel, utilizando o Bootstrap. Então o que ele faz? Ele chama um template chamado layouts, tá na pasta layouts, chamado app, layouts/app. Ele chama esse arquivo aqui, já traz tudo configurado para mim. É o Bootstrap, o Navbar, tudo certinho. E ele vai renderizar todo o meu conteúdo aqui, ó, dentro dessa tag content. Então tudo que está aqui dentro dessa tag content, section content, vai ser renderizado aqui no meio. Então, se eu vir aqui, ó, no create, né? O create ainda não instancia view. Então eu venho aqui em return, view, modelos, create, e atualizar, ele vai retornar para mim um template certinho, só que sem nenhum modelo, né? Porque esse aqui é de criar, no caso, na verdade. Então para criar aqui, no caso, eu vou botar uma class form. E aí eu vou chamar as classes do Laravel, do Bootstrap. Form group. Na verdade eu vou botar um row aqui. Aí eu vou colocar aqui um input. Form control, que é para estilizar esse input. E aí eu vou botar na verdade aqui um container. div.container. E aí ele já vai inserir para mim, só que aqui tem que ter um div call m12. E aí ele vai centralizar de outro logo aqui, ó. E aqui no caso pode ter um label chamado nome, modelo, veículo. Aí que a gente vai passar para o teu name, modelo. A gente vai copiar e colar isso aqui. E aqui vai ser select. Aqui vai ser o type, eu acho, né? Vem database. É o status. Option. O caso vai ser ativo, inativo, value inativo, ativo. Então nosso formulário está pronto aqui, falta o botão aqui na verdade. Cadastrar o modelo, class, btn default, e aí ele vai inserir pra gente. Vou deixar mais organizadinho. Então aqui tem algumas funções que a gente consegue botar
o modelo do veículo, consegue selecionar se ele está ativo ou inativo e cadastrar ele. Só que aqui ele não tem nenhuma função porque eu não coloquei no meu Formica Action. Então lembre-se daquela regra que a gente comentou, que é para nomear todas as rotas. Quando a gente utiliza o método resource aqui, deixa eu puxar tudo aqui para cima. Quando a gente utiliza o método resource, ele já renomeia, na verdade nomeia todas as rotas relacionadas a modelos. Então se eu venho aqui, eu pego a PArts ou utilist, a gente tem todas as rotas chamadas modelo. Então tu tem que criar, editar, tudo criado automaticamente por meio do Laravel, utilizando o método resource. Então se eu vim aqui, por exemplo, se eu quero criar o story, no caso, copio aqui, na action utilizo um help chamado route, que ele vai renderizar o URL da minha rota chamado modelo app.story, né? Eu vou botar um método post, né? E aqui dentro eu sou obrigado a passar um parâmetro, porque senão ele vai gerar um erro aqui, ó, 419, porque está dizendo que foi expirado. Então aqui no caso ele tratou por meio de um middleware o meu token do meu formulário. Então ele não te permite criar algo, inserir algo no teu banco por meio de formulário se não tiver o CSRF token ativo no teu Laravel. Então a gente tem um parâmetro chamado @CSRF, que vai criar um input do tipo oculto aqui com um token dentro, e quando você inserir ele vai passar normalmente, ó. Legal, eu enviei para rota post lá, tudo certinho, botei lá minhas informações do meu modelo, mas ele não inseriu no meu banco de dados. Por quê? Porque eu não fiz a tratativa utilizando o model. Então o create já está criado, só falta salvar aqui, que no caso é utilizar o model do modelo, passar para o create, e aí tem duas maneiras de botar: request all, e aí ele vai criar tudo por meio dos inputs passados aqui. E aí eu quero que ele redirecione para a rota de index, return redirect route, aquele help lá que ele vai mandar para a rota modelos/.index quando eu criar. Então fica muito mais fácil a gente fazer isso, esse redirecionamento. O modelos create vw cadastrar modelo. E aqui ele está falando que tem um campo que não foi filtrado no meu modelo. Isso é, aqui no meu modelo eu tenho um protected aqui chamado fill label, e é um array. Então nesse fill label eu tenho que passar todos os campos que vão ser inseridos no meu banco de dados. Então no caso é o modelo e o status. Então esses dois campos são permitidos a ser inseridos no meu banco de dados. Então somente eles serão inseridos no meu banco de dados. Então se eu passar aqui, ó, novamente, ó, VW ativo, ele vai inserir e vai trazer o meu array. Beleza. Então o meu quase crude já está pronto, só falta o exibir, o editar e o atualizar e o apagar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer antes de partir para isso é arrumar isso aqui. A gente vai utilizar esse mesmo formato aqui. Esse mesmo formato. E aí a gente vai botar aqui, no caso, um H1 modelo. Beleza. H3 menor. Então tenho dois modelos cadastrados no meu banco. Então vou abrir meu arquivo layouts app e vou inserir uma nova rota. Vou copiar e colar isso aqui, vou botar aqui fora mesmo, que eu vou dizer que no caso é o meu modelos.
Eu vou chamar modelos.index. Eu vou criar mais uma aqui, que no caso é para... No caso aqui é para mim criar um novo modelo. Criar modelo. Então eu criar modelo, ele vai para meu coisa aqui, meu formulário. Se eu clicar em modelos, ele vai exibir meus modelos. Então se eu clicar em criar modelos aqui, ó, a gente consegue inserir novamente. A gente vai para a página modelo. Só que a gente agora quer exibir esse modelo em uma única página, tirando esse loop. Então a gente tem que criar aqui no modelos um arquivo chamado show.blade.php, e esse show aqui a gente vai chamar ele aqui no show, na função show dentro do meu controle. Então vou retornar um return view, vou retornar da pasta modelos o arquivo show, e aqui ele já vai ter que ficar branco. Se eu passar aqui na minha rota aqui, ó, o ID chamado 1. Só que não é isso que eu quero passar toda vez na URL. Eu quero clicar aqui, tem um menuzinho aqui e aparecer lá. Então vou pegar uma tabela do Bootstrap. Uma tabela simples aqui. Eu vou inserir aqui no meu list, né, no meu index, essa tabela. Aqui vou apagar todos esses campos aqui. Eu vou criar meu array dentro do tr. E eu vou falar que tem um modelo aqui, essa aqui. E aqui tem, por exemplo, o ID. Aqui não vai ter nada. E aqui vai ser um... Vou criar um menu aqui. Um link, né? Nulo. Eu vou clicar em visualizar. Aí vai ter o editar e o apagar. Então aqui vai ser o modelo, né? E aqui vai ser as funções do meu sistema. Funções. Se eu vir aqui no meu arquivo aqui do index, ele vai ter essas funções aqui e esse modelo aqui. Então beleza. Feito isso aqui, eu já consigo ter uma base de como vai ficar. Eu tenho aquela rota chamada show aqui, ó. Então consigo já trabalhar ela aqui, ó. Route, aquele helpzinho da rota, né, para chamar a rota. E aqui ele vai dar um erro porque ele não vai estar recebendo o parâmetro chamado ID, que é o modelo no caso. Então como é que eu trato isso aqui dentro desse help? Eu tenho que botar uma vírgula aqui e passar um array, que no caso vai ser ID, né, ou modelo. E eu vou falar que o modelo vai ser o modelo ID. E aí ele vai rodar normalmente, já vai criar a rota para mim aqui, ó. O link da rota no caso. E aí eu já consigo trabalhar normalmente aqui, ó, dentro do meu arquivo show. O show eu vou novamente copiar e colar isso aqui. E aí eu vou botar só modelo. Pera aí. Então strong aqui. Strong. Você está visualizando o modelo. E aí ele vai dar um erro porque novamente eu não passei a variável modelo para minha view. Então eu tenho que buscar esse modelo por meio do ID e inserir dentro da minha view. Então como é que eu faço isso? Eu pego o modelo novamente e aí eu tenho o find, que é para buscar especificamente uma linha do meu banco por meio do ID. Então eu boto modelo 2.2.find e passo o parâmetro ID dentro disso e ele já vai me retornar o modelo. E aí eu tenho que botar ele dentro de uma variável chamada modelo e passar o if no formato array modelo. E aí ele já vai estar sendo reconhecido aqui que eu estou visualizando o modelo HB20. Então se eu vir em modelos aqui, clicar no VW aqui no Volkswagen,
Se eu clicar no 23, ele vai visualizar 123. E assim funciona o show do Laravel, utilizando o find pelo ID do Laravel, do Eloquent. E aí, como é que eu edito? Eu tenho que criar novamente uma rota aqui, um arquivo da view, né? Que vai ser no caso edit.blade.php. E aí basta eu copiar o meu create aqui, ó, não tem problema nenhum. Só que vai ter algumas pequenas mudanças no caso. No meu modelo, já vou chamar minha view, né? Return view modelos ponto edit. E aí eu vou fazer logo a busca do meu modelo. Eu já vou utilizar esse aqui mesmo. Eu vou copiar aqui e eu vou passar o mesmo parâmetro aqui. E aí eu vou ter que botar o link aqui no meu index, que no caso eu copio também isso aqui, que vai ser o mesmo. E aqui eu boto edit em vez de show. Ele vai reconhecer já para mim a rota edit e já vai abrir o formulário aqui. Só que aqui ele tá como cadastrar. No caso eu tenho que editar minha view edit. Em vez de ser história, eu vou botar update. E no método post ele vai dar um erro. Vou deixar post aqui para gerar o erro. E aí eu consigo passar o parâmetro value aqui com um help chamado old. E aí eu pego o nome do campo, né? E passo o parâmetro que é modelo barra modelo. Então o que que ele faz? Aqui ele está falando que é a rota update barra modelo, beleza? Aqui é o mesmo erro que deu ainda agora. Então ele precisa do parâmetro aqui, ó, modelo. E aí eu posso chamar o modelo ID. E aí ele vai reconhecer esse modelo ID aqui na minha rota. E ele já retornou dado para mim do banco de dados referente a esse modelo. Então para que serve aquele old? Então, por exemplo, se der algum tipo de erro na inserção, né, algum campo é obrigatório, ele não perdeu o dado que eu tentei atualizar, entendeu? Ele vai permanecer o dado atualizado, mesmo ele não inserido no banco de dados, mas ele vai perder, entendeu? Então tu não precisa, se der um erro, por exemplo, no campo modelo, tu não precisa reescrever todo o resto do campo abaixo dele, entendeu? Que não deu erro. Então ele serve para isso. E aí bem aqui eu vou atualizar, botar atualizar, né, em vez de cadastrar. E aí, ó, no momento que eu for aqui, ó, atualizar, ó, já vai dar um erro, porque o post, essa rota ele não aceita nenhum tipo de post. Ela tá falando que ele só aceita o método put. Então aqui também eu tenho um help chamado method, e aí eu passo que é um put, que é uma atualização. Então se eu vim aqui, ó, e atualizar minha página, né, claro, e passar um parâmetro atualizado, inativo, e atualizar, ele vai me atualizar e não vai me retornar nada porque eu não configurei. E na verdade ele não vai atualizar porque eu não fiz o update. Então o update ele vai ser tratado dessa seguinte maneira, ó. Vou copiar e colar isso aqui. E aí eu vou chamar uma função chamada update e vou passar o mesmo parâmetro que eu passei aqui no create, ó, request-all, dentro do meu update. E aí eu consigo fazer o redirecionamento também aqui, ó, pro index. Então aqui, ó, por exemplo, ó, agora ele vai atualizar. Se eu botar 2020, botar inativo, ele vai atualizar e ainda vai me jogar para a página principal do meus modelos, ó. Tô atualizado, posso visualizar ele, ó, tá 2020. Eu posso editar aqui e botar só HB, ó, HB. Então já está funcionando 90%, 80% no meu CRUD. Então o que falta? Falta apagar esse modelo de veículo. No caso aqui, ó, vou utilizar a mesma função aqui. Vou copiar tudo aqui na verdade, ó, e eu vou exportar aqui. Só que em vez de ser update, eu vou apagar isso tudo aqui e vou botar delete. Automaticamente ele vai buscar pelo ID e vai apagar. E vai me retornar para o index. Então se eu vim aqui, na verdade tem que linkar, né? Aqui, ó, copia e cola, destrói, que é a minha rota para destruir o modelo. E aqui vai dar um erro que muita gente comenta, né, em referente a isso. Por exemplo,
Você tem que criar um form que é para passar um parâmetro chamado delete, vai identificar que ele está deletando essa rota. E muita gente tem essa dúvida. Como a gente não vai entrar no mérito de criar um formulário, chamar pelo JavaScript, eu vou fazer bem assim, ó. Vou passar um parâmetro aqui falando que é o except, exceto um array destroy. E aí eu vou pegar essa rota aqui, copiar aqui e vou botar um get modelo. Vou passar um modelo, né? Modelo que é o parâmetro. Ele fica em chaves porque é o parâmetro. Eu vou falar que é delete. E aí eu vou chamar que é o destroy aqui. E eu vou botar meu modelo aqui. E vou falar que é o modelo destroy. E aí, se eu vir aqui, ele vai conseguir apagar por meio do get, entendeu? Isso não é recomendado. Só estou fazendo isso para você ver que realmente vai deletar do banco. Porque você tem que criar esse form, identificar que a rota é realmente delete. E não por meio de get delete. Fica algo mais seguro, você consegue validar esse delete também. Então note que ele está realmente deletando. Então eu consigo criar um modelo, criar modelo novo e cadastrar normalmente. E aí ele já visualiza, já editado, já edita e já apaga os modelos. Simples, não? Então você consegue fazer tudo isso por meio do Laravel em poucos minutos. Então você consegue fazer um CRUD rapidamente, utilizando alguns recursos próprios do Laravel. Então você não digita quase nada seu. Você utiliza praticamente só o HTML que você vai digitar. Toda a lógica e os parâmetros helps, tudo você vai utilizar o Laravel. Então funciona da seguinte maneira. Voltando aqui para a apresentação, a gente conseguiu concluir essa etapa. A gente conseguiu fazer o CRUD para gerenciar o modelo. A gente conseguiu criar, visualizar, atualizar e apagar. Então ficou muito mais fácil e rápido a gente fazer utilizando o Laravel. Se eu fosse fazer isso, ia ter que fazer a conexão com o banco, ia ter que fazer tudo manualmente, não ia ser uma coisa muito segura. Então, isso utilizando o PHP direto sem framework, entendeu? Ficaria uma coisa, um código não muito bonito aparentemente, ficaria algo desprotegido, porque eu ia ter que proteger essa aplicação e o Laravel já faz isso para mim, já tem uma configuração. Vocês podem ter até notado no vídeo aí que deu problema de token. Esse já é um parâmetro de segurança do Laravel. Então funciona dessa maneira. Aqui como é que funciona algumas boas práticas do Laravel. Voltando ao slide. A gente coloca que você nunca deve botar uma regra de negócio de banco de dados dentro do teu controller. Porque o MVC veio para isso. Então ele vem para te isolar os papéis de cada arquivo do teu framework. Então ele te dá essa metodologia, por exemplo, a view é para te exibir realmente, o controller é para te tratar a requisição e exibir algo, retornar algo, não ter regra de negócio, e aí vem o model, que é o modelo, que é para te tratar essas regras de negócio específicas da tua aplicação, que é voltada para o banco de dados, tudo certinho. Então tu consegue fazer essas regras de negócio por meio do modelo e não do controller. Então uma boa prática é fazer a regra de negócio no modelo e chamar essa função, e não fazer a regra de negócio de banco aqui, ó, por exemplo, ordenar pela data e paginar em 6 cada. Isso aqui não é uma boa prática a ser feita no controller. E aí tem o Blade Template, que é o template engine do Laravel. Eu digo que ele é muito poderoso. Ele consegue atender toda a aplicação que é desenvolvida dentro do Laravel. E o mais importante cara, ele tem integração com o Vue.js. Já é padrão dele, então ele se comporta bem com o Vue.js, até mesmo com o React, que é uma stack já adicionada ao Laravel, que você pode trabalhar paralelamente com o Vue.js ou o React.js. Então é uma coisa bem integrada e bem rápida e bem bonita de se desenvolver. E todo o código, por exemplo, dentro do teu arquivo Blade, ele é transpilado para HTML realmente. Então ele faz um cache bem bom estaticamente da tua view. E aí, mas também tu pode utilizar o PHP simples, que não é uma boa prática, porque ele já tem algumas tags do PHP realmente dentro do Blade. Por exemplo, o favorite que a gente utilizou
A gente não utilizou aquela coisa feia do PHP. Ele vai te poupar muito tempo. E aí ele tem a melhor mobilidade de componente, por exemplo. Ampliar, incluir parciais, estender o template que a gente fez, estender o Bootstrap dentro da nossa aplicação em todas as telas. Então a gente não copiou e colou um monte de HTML, não fez nada, só criou o corpo da nossa aplicação. E aí, por exemplo, aqui é o nosso a mesma estrutura que a gente utilizou dentro do nosso CRUD. Então a gente entendeu um template, a gente tem uma seção chamada content e tem o nosso HTML principal dentro desse content. Então a gente só renderiza isso, o que é que a gente está desenvolvendo realmente na página e não a aplicação como um todo. E aí tem a segurança do nosso formulário. O Laravel ele utiliza o CSRF, que é um gerenciamento de token de requisição, no caso. Então ele verifica, por exemplo, se o token é válido da tua requisição que você está inserido ali, e ele verifica por meio de middlewares no próprio framework se ele é válido a ser inserido ou se não. Então na primeira imagem aqui, você pode notar que tem o helper chamado, a diretriz chamado CSRF do Blade. Então ele vai gerar um input tipo um ID aqui do name underline token com valor aqui um token realmente gerado pelo Laravel. E aí quando eu passar ele já vai inserir, vai validar isso automaticamente para mim. Então ele utiliza essa processação CSRF para verificar se o formulário pode ser realmente criado ou se é alguém que está utilizando algum brute force, algum mecanismo que esteja tentando burlar a tua aplicação. Então ele não te permite fazer essa inserção. Então isso é um ponto positivo para o Laravel. E aí tem uma outra dica que eu deixo para vocês, é a documentação, que é essencial no Laravel. E não, por exemplo, a gente criou aqui o controller já vem todo documentado com todos os parâmetros que são recebidos, o que ele vai retornar. Então eu recomendo bastante que você prossiga essa PHP doc em toda a aplicação, porque ela é essencial tanto para você quanto para outra pessoa que pode trabalhar paralelamente a ti nesse projeto, entendeu? Então fica uma coisa muito boa de se desenvolver, explicável e entendível para qualquer pessoa, entendeu? Então eu te recomendo utilizar essa metodologia de documentação, que ela é super importante em qualquer projeto. Então esse aí sou eu. Algumas informações minhas, meu site, meu e-mail. Se tiver alguma dúvida pode mandar no e-mail que eu respondo. E meu GitHub, o slide vai estar disponível no meu Git. E se quem quiser se cadastrar no curso que está vindo aí, utilize meu website, que é a minha plataforma educacional. E é isso aí, moçada.